Vamos lá, nono ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo de matemática, então nós vamos ver agora o conceito de função. Então, a gente viu na aula anterior que função nós temos uma grandeza que depende de outra, ou seja, tem uma grandeza em função da outra. Então, observe bem agora como é que a gente vai ver como é que funciona a questão da função dentro dos diagramas e do plano cartesiano. Ou seja, vamos representar ele através também de conjuntos e de gráficos, certo? Então, vamos ver como é que funciona. Então, nós temos aqui, certo, o conceito de função, onde ele diz, sendo A e B conjuntos, uma função de A em B é uma regra que mostra como associar os elementos de A com os elementos de B. Para ser uma função, essa regra deve atender às duas condições, certo, pessoal? Então, a gente sempre vai trabalhar com dois conjuntos, certo? Conjunto A e conjunto B, certo? E aí a gente vai ver duas condições, certo? Quando é que esses dois conjuntos associados um ao outro, ela forma uma função, certo? Então, observe o seguinte. A primeira condição, ela diz o seguinte: não deve haver exceção, isto é, todo elemento do conjunto A deve ter algum correspondente no conjunto B. Ou seja, todos os elementos do conjunto A devem estar associados aos elementos do conjunto B, certo? Então, a gente vai vendo aí como é que funciona na prática aí lá na frente. Então, veja só. E a segunda condição? Não deve haver ambiguidade, isto é, nenhum elemento do conjunto A deve corresponder a mais de um elemento do conjunto B. O que isso quer dizer? Que você não pode ter um elemento do conjunto A, certo, ligado a dois elementos do conjunto B. Nos exemplos aqui a gente vai ver como é que funciona. Isso é muito simples, certo, pessoal? Não é? Então, veja só. No primeiro exemplo, na letra A, observe o seguinte. Nós temos aqui dois conjuntos, como nós falamos aí. Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Digamos que, observe só. Aqui, pessoal, eu tenho essa flechinha, certo? Essas flechinhas, ela indica que a relação é do conjunto A para o conjunto B, certo? É de A em B. Então, observe o seguinte. Quando eu tenho essa relação, vocês devem observar, o ponto de referência nosso é o conjunto A. Aí eu pergunto vocês o seguinte, observando esse conjunto A, todos os elementos do conjunto A estão associados aos elementos do conjunto B? Claro que não, né? A gente está vendo aqui, ó, que tem um elemento do conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, veja só o que é que diz aqui. Essa correspondência não é uma função. Então, isso aqui, ó, se eu colocar esses dois conjuntos lá e eu vou perguntar, digamos, eu pergunto se aqui é uma função ou não. Então, a resposta é não, certo? Não é uma função. Por que que não é uma função? Por que está dizendo? Porque tem um elemento do conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Ou seja, está sobrando elemento no conjunto A. Isso não pode acontecer. Quando eu tenho uma função do conjunto A para o conjunto B, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A, certo? Tranquilo? Então, aqui tem, certo, a justificativa por que não está formando uma função. Então, ó, essa correspondência não é uma função, pois existe um elemento de A, certo? Ó, está aqui ele, que não está associado a um elemento de B, certo? Então, se tiver dois conjuntos, dentro do conjunto A sobrar algum elemento, já não é uma função, certo? Tranquilo, né? Agora observe na letra B. Nós temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B. Agora observe o seguinte, todos os elementos do conjunto A, você olha sempre para o conjunto A, certo? É por isso que ela é chamada função de A em B. Está saindo de A para B. A flechinha aqui indica, ó, a setinha está indicando que ele está saindo de A para B. Agora observe o seguinte, você vai olhar o conjunto A e você vai analisar. Todos os elementos do conjunto A está associado.
não tem ninguém sobrando, certo? Então, eu posso dizer, aí você pode cair na besteira e dizer, ah, aqui é uma função. Não, não é função. Por quê? Porque, ó, esse elemento do conjunto A está associado a dois elementos do conjunto B, certo? Então, ó, esse elemento do conjunto A está associado a dois elementos do conjunto B. Então, ou seja, está saindo, pessoal, duas flechinhas do conjunto A, do mesmo elemento. Então, quando sai duas flechinhas do mesmo elemento do conjunto A, certo? Ele também não considera, certo? Não configura uma função, certo? Então, observe aqui a justificativa, ó. Essa correspondência não é uma função, certo? Pois existe um elemento de A que está associado a dois elementos de B. Então, se do conjunto A sair duas flechinhas do mesmo elemento, então já não é mais uma função, certo? Para ser uma função, a gente vai ver outros exemplos aí, como é que forma uma função. Pronto. Aqui na letra C, ó, observa o seguinte. Todos os elementos do conjunto A, certo? É isso que vocês têm que observar, é o conjunto A. O conjunto A é o conjunto que vocês têm que observar, que é de onde as flechinhas estão saindo, estão partindo. Então, observe que todos os elementos do conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B, certo? Então, nesse caso aqui, certo, pessoal, é uma função. Aí você pode dizer, ah, mas tem um elemento no conjunto B que está sobrando. Esse conjunto aqui não tem nada a ver, certo? O ponto de partida da gente é o conjunto A. Então, você vai observar o conjunto A. Pronto. A primeira condição é o que? Não está sobrando nenhum elemento. Então, certo? Não está sobrando. Qual é a outra condição? Não está saindo, observe bem, não está saindo duas flechinhas do mesmo elemento. Então, observe que de cada elemento desse está partindo uma flechinha. Então, nesse caso, certo? É uma função, certo, pessoal? Então, observe, ó. Todos os elementos do conjunto A estão associados e está partindo, certo? Uma flechinha de cada elemento. Então, nesse caso, é uma função. Não importa se aqui está sobrando, certo? Então, não importa. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó, apenas um elemento aqui no conjunto A, certo? E digamos que eu tenho dois elementos no conjunto B. Certo? Aí, desse conjunto A está partindo duas flechinhas. Então, isso aqui, observe que isso aqui não é função. Isso aqui não é. Porque está saindo duas flechinhas do mesmo elemento. Agora, observe outra coisa aqui, ó. Se eu tenho o mesmo conjunto A, digamos que nesse conjunto A eu tenho 4 elementos. E eu tenho apenas um elemento no conjunto B. E todos do conjunto A está associado a esse mesmo elemento no conjunto B. E eu perguntar para vocês, isso aqui é uma função? É uma função. Por que que é uma função? Porque todos os elementos do conjunto A estão associados ao conjunto B. E está partindo apenas uma flechinha de cada elemento do conjunto A. Então, ó, aqui está saindo duas, não é. Aqui está saindo uma de cada, certo? De cada elemento do conjunto A está saindo apenas uma flecha. Então, é uma função. Então, quais as condições? O conjunto A não pode sobrar nenhum elemento e tem que partir do conjunto A uma flechinha de cada elemento para configurar uma função. Tranquilo até aí, pessoal? Pronto. Isso é muito simples aí. Então, veja só o que é que ele diz, qual é a justificativa aqui que ele está dizendo para desses dois exemplos. Ó, então veja só, essa relação é uma função, certo? Porque está saindo uma flechinha de cada elemento do conjunto A e não está sobrando nenhum elemento no conjunto A, certo? O ponto nosso de referência é o conjunto A. Observe que não é necessário que todos os elementos de B estejam associados a um elemento de A. Então, ó, o conjunto B pode sobrar, não tem problema nenhum, certo? Se por acaso, ó, digamos que eu tenha no conjunto A, digamos que eu tenho aqui o conjunto A, nesse conjunto A eu tenho 3 elementos. Digamos que no conjunto B
eu tenho dois elementos. E aí eu faço assim, digamos que eu ligo aqui, ligo esses dois aqui para esse aqui, certo? E digamos que eu pegue um aqui, coloque aqui sem ninguém aqui, certo? E eu perguntar para vocês, é uma função? É uma função, certo, pessoal? É uma função. Por que que é uma função? Porque está saindo apenas uma flechinha do conjunto A, ele está associado lá. Ah, mas lá no conjunto B tem um elemento que está levando, ou seja, está levando aqui duas flechadas, não tem problema nenhum. Ah, mas tem um elemento do conjunto B que está sobrando, também não tem problema nenhum. Para nós, o importante é o conjunto A. Esse conjunto A tem que sair uma flechinha de cada elemento, certo? Uma flechinha de cada elemento e não pode sobrar nenhum elemento, certo? Então, isso aí é função, certo, pessoal? Então, observe agora o seguinte, o exemplo da letra D. Observe que na letra D, ó, nós temos, ó, os elementos do conjunto A, então não está sobrando ninguém no conjunto A. Então, o conjunto A não está sobrando ninguém. E de cada elemento do conjunto A está saindo apenas uma flecha, certo? Então, cada elemento do conjunto A está saindo apenas uma flechinha. Então, isso configura uma função. Então, aqui na letra C é uma função, na letra D também é uma função. Então, observe que, ó, cada elemento do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B. Então, aqui não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A e não pode sair duas flechinhas do mesmo elemento, certo? Então, na letra D, ó, essa relação é uma função também, né? Observe que não é necessário que os elementos de B estejam associados a um único elemento de A, certo? Então, o elemento de B está associado a dois do A. Não pode acontecer ao contrário, certo? Se eu colocar aqui, saem duas flechinhas para um, certo? Tranquilo até aí, né? Então vamos lá, seguindo aí. Aí nós temos agora a notação de uma função. O que é uma notação de uma função? Ó, seja f, essa função ela é sempre representada pela letra f, que é de função. Ó, seja f uma função de A em B, certo, pessoal? Dizemos que A é o domínio, certo? Representado, esse domínio, ele é representado pela letra D da função. Que B é o contradomínio, esse contradomínio, quando a gente for usar, certo? Quando a gente for representar o domínio, a gente representa com a letra D, D maiúsculo. Quando a gente vai representar o contradomínio, a gente representa com C e o D maiúsculo, certo? A abreviação de contradomínio é C e o D, certo? De F, ou seja, o conjunto A, certo, pessoal? O conjunto A, ele vai ser chamado de domínio da função. Ele é quem domina a função. O conjunto B é chamado contradomínio. E aí a gente só usa essas letras aqui, certo? O domínio é representado por D e o contradomínio é representado por C e D. Lembrando que essas letras são maiúsculas para representar essa função, certo? E usamos a notação. Então aqui a notação é essa aqui, ó. Eu uso essa notação aqui. Então, ó, aqui eu leio da seguinte forma, ó, f, certo? Quer dizer, função, aqui eu tenho uma função de A em B, ou seja, uma função de A para B, certo? Ó, além disso, dizemos que a função f transforma cada elemento x do conjunto A, certo? Em um elemento fx do conjunto B. Isso aqui lá na frente a gente vai ver como é que funciona nos exemplos práticos. É comum chamarmos fx de y, certo? Então, quando eu falo, ó, fx, esse fx ele é representado assim, isso é a mesma coisa que y, certo? Depois a gente vai ver nos exemplos como é que isso funciona aqui direitinho, certo, pessoal? Então, toda vez que eu fizer fx, eu posso dizer que esse fx é y, certo? Então, observe o seguinte, a imagem, ó, a imagem da função é subconjunto do contradomínio. O que é isso? Certo? Eu vou ter um subconjunto dentro do conjunto contradomínio. Ou seja, digamos que eu tenho um conjunto, certo? E aí esse conjunto é chamado de contradomínio, que é CD, certo? Digamos que dentro desse conjunto eu vou ter o chamado, aqui é um IM, que é chamado de imagem, certo? Que ela é, ó, imagem da função, certo? Aí, dentro desse conjunto aqui,
eu tenho esse outro conjunto, certo? E aqui eu tenho outro elemento. Então, ó, esses elementos que estão dentro desse conjunto, que ele vai, na verdade, é um subconjunto do contradomínio, certo? Ele é chamado de conjunto imagem, certo? Depois a gente vai ver também no exemplo como é que isso funciona. Então, o conjunto imagem, ele é dentro do conjunto contradomínio, certo? Vocês vão dizer, ah, isso aí é coisa difícil, mas não tem nada difícil, pessoal. Isso é bem simplesinho aqui, certo? Aqui não tem bicho de 7 cabeças, muito simples isso aqui. A gente vai ver um exemplozinho aqui, como é que isso funciona. Veja só, ó, aqui é como se fosse o conjunto A e um conjunto B, certo? Então aqui é como se eu tivesse o conjunto A, certo? Que é chamado de domínio. Não precisa botar o O e o M, aqui a gente vai botar só a letra D do domínio, certo? Aqui eu tenho o contradomínio, que é como se fosse, certo? Então aqui é como se eu tivesse, ó, esse conjunto é o A, ele sempre vai ser o domínio. Esse outro conjunto é o B, que sempre vai ser o contradomínio, certo? Então, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. Esse Fzinho aqui, pessoal, quer dizer função. Aqui eu tenho uma função de A para B, certo? E observe o seguinte, ó. Então, observe que isso aqui, primeiro, se eu perguntar, é uma função? É uma função. Como é que a gente sabe que é uma função? Todos os elementos do conjunto A ou do domínio estão associados ao conjunto B. E não está saindo e não tem no conjunto A nenhum elemento que está saindo duas flechinhas ao mesmo tempo do mesmo elemento, certo? Então observe que, ó, cada elemento está associado, certo, pessoal? Ah, mas o conjunto B está com duas flechinhas, está recebendo. Ele pode receber, não pode sair duas flechinhas, mas o B pode receber as flechinhas, certo? Se tivesse, ó, todo mundo aqui ligado a um só elemento, era uma função do mesmo jeito. Se eu pegasse aqui todos esses e ligasse só para um aqui, era uma função do mesmo jeito. Então isso que a gente tem que observar. O conjunto A não pode sobrar nenhum elemento e não pode sair duas flechinhas do conjunto A do mesmo elemento. Então observe o seguinte, que eu tenho o domínio, que é o conjunto A, contra domínio é o conjunto B. Agora observe, aqui dentro eu tenho o IM, que é chamado imagem. Esse conjunto imagem, ele é representado pelas letras IM, o I maiúsculo e o M minúsculo. Então IM, certo? Que é a imagem da função. Então aqui eu tenho o domínio da função contra o conjunto B, contra o domínio da função, e o M, imagem da função. Então observe que, ó, dentro do conjunto B, que é o contradomínio, nós temos o conjunto imagem. Então, esses aqui, ó, esses elementos é que é chamado conjunto imagem, que estão dentro desse conjuntinho aqui, certo, pessoal? Então, o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio, certo? Então, vamos lá. Como é que isso funciona, ó, pessoal? Exemplo. Considere a função f. Aí dentro essa função, ela é dada por esses elementos. No primeiro conjunto eu tenho menos 1, 0 e 1, certo? No segundo, ou seja, aqui é meu conjunto A, que é o domínio, certo? Aqui é o domínio. Aqui é o contradomínio, que é o conjunto B. Agora observe que o conjunto B, certo? É formado por menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí dada por, observe isso aqui, certo, pessoal? Isso aqui é chamado lei de formação da função, certo? Ele sempre vai dar essa lei de formação, assim, essa fórmula matemática para a gente associar os dois conjuntos. A gente não vai chegar e colocar essas flechinhas de todo jeito, não, certo? Então, veja só, eu tenho a chamada lei de formação da função, que ela é dada da seguinte forma: 2x mais 1, certo? Essa é a chamada lei da função. Aí observe, atribuindo os valores do domínio à variável x, temos. Observe o seguinte, ó. Pronto. Dentro dessa, certo? Eu vou calcular para quais elementos a gente irá ligar isso aqui. Então veja só. Primeiro, a gente vai substituir o x, pessoal. O x da equaçãozinha aqui, da fórmula, a gente sempre vai substituir
pelos elementos do conjunto A. Então, veja só. Aqui eu pego o primeiro elemento do conjunto A, que é menos 1. Aí eu vou calcular esse F agora, menos 1. Ou seja, observe uma coisa. Eu tinha esse X, que aqui é Fx, certo, pessoal? Fx. Então, observe que dentro desse parênteses eu tinha um X. Eu fiz o quê? Eu substituí o X por menos 1. Ah, mas quem é menos 1? É o primeiro elemento do conjunto A. A gente vai substituindo o X pelos elementos do conjunto A. E onde tiver X, eu vou substituir por esse menos 1. Eu tenho X aqui, botei menos 1. Eu tenho X aqui nessa forma, vou também colocar menos 1, certo? Aí a gente resolve isso aqui, certo? Então, resolvendo isso aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2 mais 1 vai dar o quê? Menos 1, certo? Aí, vamos substituir agora o X, quem é o próximo elemento do conjunto A, por 0. Então, eu vou calcular F0, certo? Então, irá ficar 2 vezes, aí no lugar do X eu vou colocar 0 mais 1, certo? E aí, observe que aqui eu tenho 2 vezes 0 dá 0, e 0 mais 1 é igual a 1. Pronto. Ainda tem um elemento do conjunto A, que é o 1 positivo. Então, a gente vai calcular ele também. Substitui aqui, coloco lá na formulazinha 2 vezes, substitui o X, certo? Então, onde tiver X vai ser o 1, certo? E aqui a gente resolve isso aqui e encontra os nossos elementos. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2, não é isso? 2 mais 1, 3. Pronto. Agora veja só o que é que vai acontecer aqui, ó. Certo? Observe agora. O que é que nós temos que fazer? Veja só. Nós vamos formar os chamados pares ordenados, certo? Que foi o que nós aprendemos lá no plano cartesiano. Esses pares ordenados é o seguinte, veja só como é que isso como foi que isso aconteceu. Observe o seguinte. Quando eu substituir, certo? Aqui estão os elementos, ó, do conjunto A, certo? A gente pegou aqueles elementos que estavam dentro do conjunto A, menos 1, 0 e 1, coloca eles dentro do conjunto A, certo? E aí a gente pega todos os elementos do conjunto B, que o conjunto B foi dado por menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? Coloca todos eles, faz dois conjuntos com todos os elementos, do A e do B. Aí o que é que a gente vai? A gente vai calcular, cálculo 1, certo? Nós calculamos aqui. Aí observe o seguinte, quando você substituiu o X por menos 1, o resultado deu menos 1. Então, menos 1 do X e menos 1 para o Y. Então, o par ordenado, menos 1 que era o X, quando você resolveu achou menos 1. Então, o primeiro par ordenado foi menos 1, certo? E menos 1. Quando você substituiu o X da fórmula matemática, certo? Por 0, nós encontramos 1. Então, o meu par ordenado vai ser quem? O 0 e o 1. Certo? Depois eu substituí o X, certo? Essa aqui é a fórmula matemática que ele vai dar. Em toda função ele vai ter que me dar uma formulazinha para a gente substituir a letra pelos números e achar os pares ordenados. Então, quando eu substituí o X da fórmula por 1, eu encontrei 3. Então, meu par ordenado é 1 e 3. Então, 1 e 3. Aí, pronto. Depois que a gente faz os nossos pares ordenados, aí a gente vai fazer a nossa função. A gente vai fazer o conjunto A, pego todos os elementos de jogos dentro do conjunto A, certo? Depois que ele vai me dar dois conjuntos, é claro. Peguei todos os elementos e coloquei dentro do conjunto B. E aí, de acordo com esses pares ordenados aqui, a gente liga, certo? Então, isso aqui é chamado F da função, certo? A minha função. E aqui ficou, ó, menos 1 para menos 1, 0 para 1, então 0 para 1, aí o 1 para o 3, eu peguei o 1 e o 3. Observe que dentro do conjunto B está sobrando o 0 e o 2. Então, isso aqui é uma função, certo, pessoal? É uma função, porque todos os elementos do conjunto A, certo, estão associados, não está sobrando aqui ninguém dentro do conjunto A e não está saindo duas flechinhas do mesmo elemento. Então, isso aqui é uma função. Aí, geralmente, ele vai pedir para a gente tirar quem é o domínio da função, o contradomínio da função e a imagem da função. Isso aqui é fato. Isso aqui sempre eles vão perguntar.
domínio, contradomínio e imagem. Então vamos lá, quem é o domínio? Domínio vai ser todos os elementos do conjunto A. Então todos os elementos do conjunto A é chamado de domínio. Então domínio da função, aí eu pego todos do conjunto A e represento, enumero ele entre chaves. Contradomínio, cuidado agora com isso, viu? Contradomínio são todos os elementos do conjunto B, certo? Então contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E meu conjunto imagem, aí você vai lá no conjunto B, observa o seguinte, conjunto imagem, você vai no conjunto B e vai ver quem é no conjunto B que está associado aos números do conjunto, aos elementos do conjunto A. Então, o meu conjunto imagem é só quem os elementos do conjunto B que estão associados aos elementos do conjunto A. Então, quem foi? Menos 1, 1 e 3 é o chamado conjunto imagem, que ele é chamado de espelho do conjunto A, certo, pessoal? Então, isso aqui é bem simplesinho, certo, pessoal? Não tem segredo nenhum nisso aqui. Então vamos lá, continuando aí. Agora a gente vai ver como é que a gente representa graficamente, certo? Essa mesma função. Então nós representamos aqui no slide passado em forma de conjuntos, certo? Em forma de diagramas. Aqueles conjuntozinhos ali é chamado de diagrama, certo? Então observe o seguinte agora. Como é que vai funcionar isso aqui? Veja só. Ó, graficamente, isso aqui, que no slide ali passado, isso aqui é chamado de diagrama, certo? Isso aqui é a representação em forma de diagrama. E como é agora em forma de plano cartesiano? Então aqui eu tenho, ó, graficamente, certo, pessoal? Então aqui eu tenho um gráfico. Essa função é representada por apenas 3 pontos. Aí observe o seguinte, ó, aqui nós temos aqueles mesmos pares ordenados, menos 1, certo? 0, 1, 1 e 3, que a gente fez no slide passado dos conjuntos. Aí observe o seguinte, ó, menos 1, o primeiro número corresponde a x, então ó, menos 1 do x, menos 1 do y. Então aqui eu tenho um plano cartesiano, a gente já sabe que esse eixo horizontal é o eixo x, o vertical é o eixo y. Então, quando eu faço menos 1 e menos 1, então observe que menos 1 do x eu vou ligar com menos 1 do y, certo? Agora observe aqui, nesse segundo par ordenado, 0 e 1. Esse 0, pessoal, corresponde, como ele é o primeiro número, corresponde a x. O segundo número é o y. Par ordenado é sempre desse jeito. O primeiro número é o x, o segundo número é o y. Então, observe que quando tiver um par ordenado formando par com 0, então você apenas marca o segundo número. Se o 0 é o primeiro, você marca o segundo número. Se o 0 for o segundo, você marca o primeiro número. Então, quer dizer que eu vou marcar na linha do y, porque o 1 é no y, porque o 0 é o x. Então, ó, o 1, aí eu chego aqui no 1, ó, e marco ele, certo? Agora, o terceiro par ordenado que eu tenho é 1 e 3. 1 do x, esse 1 é positivo, é claro, então à direita do 0 eu tenho um positivo, e o 3 do y, então está lá em cima, certo? Isso quer dizer que, se você fizer isso aqui, ligar esses 3 pontinhos aqui, ó, certo, pessoal? Ele vai formar uma reta, ou seja, o gráfico, certo, de uma função de primeiro grau, que é uma equação do primeiro grau, ele sempre vai formar essa reta. Quando você ligar os pontos, sempre vai ser uma reta, certo? Tranquilo até aí, certo? Então vamos lá, seguindo aí. Agora observe aqui, veja outro exemplo aqui, ó. Seja a função f, certo? Então aqui eu já sei, seja a função, sempre vai ser dada nesse formatozinho aqui, certo? Ó, função, aqui a gente lê função de A em B, cuja lei é, aqui ó pessoal, ele me deu essa lei de formação aqui ó, essa lei de formação, ele quer dizer que fx é igual a x ao quadrado, ou seja, eu vou resolver isso aqui ó, certo? Como é que a gente vai resolver? Então, aqui eu tenho os elementos do conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aqui eu tenho os elementos do conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele diz, ó, vamos atribuir
valores a x e calcular o valor de fx. Pessoal, observa o seguinte, ó. Quando ele lhe dá isso aqui, ó, é o que você vai resolver. Então eu tenho, ó, fx é igual. Essa é a fórmula matemática para mim formar os pares ordenados. Então o que é que eu vou fazer? Dentro dessa formulazinha, você vai substituir o x pelos elementos do conjunto A. O x vai ser sempre substituído pelos elementos do conjunto A. Então, ó, x é igual a menos 2. Isso quer dizer que você vai substituir o x por menos 2. Quando você resolve, então vai ficar, ó, não era fx? Pronto, no lugar do x eu boto 2 negativo. Então vai ficar f menos 2 é igual, aqui vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4 positivo, certo? Então, ó, onde for x, a gente coloca o número, certo, do conjunto A. Aqui, substitui o x agora por menos 1, então, como era x ao quadrado, vai ficar menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Lembrando que menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, sinais iguais, resultado positivo, ou seja, a potência com a base negativa, mas o expoente é par, resultado positivo. E aí, substituindo o x por 0, nós vamos ter 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. Substituindo o x por 1, 1 elevado ao quadrado é 1. E substituindo o x por 2, 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Então, esses números que aqui apareceram, ó, x é igual a menos 2, x é igual a menos 1, x é igual a 0, x é igual a 1, x é igual a 2, são os elementos do conjunto A. Então, o x é substituído por esses elementos. E aí, os pares ordenados aqui, ó, quando você encontra esses resultados, é como se esses resultados aqui fossem o y da gente, certo? Então, ó, aí os pares ordenados, ó, quando você substitui o x por menos 2, você encontrou quem? 4. Então, meu par ordenado vai ser menos 2 e 4. Quando eu substituir o x por menos 1, eu encontrei 1. Então, meu par ordenado é menos 1 e 1. Substituindo o x por 0, eu encontrei 0. Observe que aqui agora eu tenho 0, 0. Quando eu substituir o x por 1, eu encontrei 1. Então, o par ordenado vai ser 1 e 1. Quando eu substituir o x por 2, eu encontrei 4. Então, par ordenado 2 e 4. Aí, agora a gente fez isso aqui, montamos os pares ordenados. Isso aqui é para a gente saber, pessoal, para onde a gente vai ligar, ou seja, eu vou ligar o menos 2 para o 4, vou ligar o menos 1 para o 1, o 0 para o 0, o 1 para o 1, o 2 para o 4, dentro do conjunto, que é o que a gente vai ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui está o nosso, eu trouxe para cá os pares ordenados para a gente estar observando. Então, ó, menos 2 e 4. Então, lembrando que quando eu vou representar isso aqui em forma de conjunto, pronto, já sabe, ó, pessoal. Fazemos aqui o diagrama, aqui está todos os elementos do conjunto A e eu jogo aqui todos os elementos do conjunto B. A ordem aqui, ó, vocês estão vendo que aqui 4, 3, 2, 1, 0, certo? Essa ordem aqui não tem problema nenhum, certo, pessoal? Então veja só, aí o que é que a gente tem que fazer? É o seguinte, ó, observe. Quando eu substituo o x por menos 2, eu encontrei 4, então o menos 2 ele é ligado para o 4, certo? Observe que aqui também, ó, coloquei aqui essa ordem também, não tem problema nenhum. Quando eu substituí o x por 2, eu encontrei 4 também. Então, ó, menos 2 e 2, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo, 2 elevado ao quadrado é 4 positivo. Então, eu vou ligar para o mesmo número, certo? Então, quando eu calculo que dá o mesmo resultado, eu ligo eles dois para o mesmo número, certo? Aí ficou menos 2 e 2 para o 4, menos 1 e 1 para o 1 e o 0 para o 0. Então, isso aqui é uma função, certo, pessoal? É uma função? É, porque todos os elementos do conjunto A, certo, estão associados e não está saindo, e não tem nenhum elemento do conjunto A saindo duas flechinhas. Aqui pode receber até 30 flechinhas, o mesmo número, não tem problema nenhum. Não pode sair duas flechinhas do mesmo número aqui, e nem pode sobrar ninguém aqui. Ah, mas está sobrando, não tem problema nenhum. A função ela é dada de A para B. Então, aqui está a representação em diagrama, certo? E agora a gente vai ver como ficou essa representação, essa mesma representação, a gente vai ver dentro do plano cartesiano, como foi que ficou. Então, observa o seguinte, dentro desse plano cartesiano, ela ficou da seguinte forma, ó, certo? Então, veja só aí como ficou.
Então eu tenho aqui, ó, ou pode ainda representar graficamente. Então aqui ele é representado graficamente dessa forma. Então aqui eu tenho, ó, os pares ordenados que nós fizemos lá, que nós encontramos, foi esse. Agora veja só, ó, menos 2 e 4. Então, pessoal, é como se nós tivesse aqui, ó, esse menos 2, certo? Ele vai estar mais ou menos aqui na linha do X, ó, menos 2, certo? Aí eu vou trazer ele aqui, ó, certo? E aqui para o 4. Então, ó, menos 2 e 4. Aí eu tenho menos 1 e 1 positivo. Esse menos 1 ele vai estar aqui na linha do X, ó. Certo? Eu não coloquei os números porque aqui não é obrigatório, mas eu já coloquei tudo arrumadinho aqui, o planozinho. Então, ó, menos 1 é do X, o 1 é do Y. Então é como se ele pegasse aqui, ó, ligasse desse para ele, certo? Aí eu tenho, ó, observe que 0, 0 é o único, certo? É a única condição que, certo? Ele é, o ponto fica no encontro dos dois eixos, quando os dois números, certo? do par ordenado, quando os dois são 0, aí eu marco o encontro das duas retas. Aqui é que é chamado 0, 0 aqui, ó. Agora só quando é 0 e outro número, aí a gente marca, se o primeiro número for 0, certo? Aí eu vou marcar o número do Y, na linha do Y. Se o segundo número for 0, aí eu marco na linha do X. Então, observe que, ó, aqui é 0, 0, então eu marco no encontro. Aqui, ó, observe que aqui é 1 e 1, certo? Então aqui é o 1 positivo, certo? Então eu tenho 1 positivo aqui. E aqui, ó, é como se nós tivéssemos aqui, ó, aqui eu tenho 2 positivo, que é esse 2, e aqui eu tenho 4, certo? Então observe o seguinte, ó, se eu fosse ligar esses pontos aqui, que agora não é necessário a gente ligar ele, a gente vai ver na próxima, certo? Nos próximos gráficos. Então, isso aqui ele fica desse jeito aqui. E se você observar, quando eu tenho, ó, f de x, x ao quadrado, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Se o x está elevado ao quadrado, é uma equação do segundo grau. E observe que, quando eu for ligar isso aqui, ele vai, se eu ligar esses pontos aqui, que eu não vou pedir ainda para vocês ligarem, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Observa a diferença. Quando a equação é do segundo grau, o gráfico, pessoal, ela é chamada de parábola. Ó, ele vai ficar sempre uma curva. Essa curva ela pode ser para cima ou pode ser voltada para baixo. Ela vai depender do valor desse x ao quadrado, certo? Então, mas aqui não é o caso agora da gente saber isso não, porque a gente vai saber isso mais lá na frente, certo? Então, aqui é o gráficozinho, certo? Então, um gráficozinho aqui do plano cartesiano aqui, certo? Então, aqui, isso aqui a gente já deve estar sabendo fazer, certo? Então observe que de função aí é só isso aqui. Ele é bastante simples, certo? E aí eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, pessoal, certo? Parada obrigatória da página 70 e 71. Agora observe o seguinte, façam as atividades, certo? Depois eu vou falar para vocês como é que a gente vai trabalhar nessa terceira unidade. Por quê? A gente está vendo aí que a gente está trabalhando com apenas uma avaliação e as outras as notas são através de frequência, atividade. Só que nessa unidade, essas atividades elas vão ter que chegar até a mim. Então, eu vou dizer para vocês, a gente vai colocar lá no grupo como é que eu vou receber essas atividades, certo? O importante é que vocês façam as atividades, porque é uma maneira de avaliar vocês. Tentem fazer, mandem para mim, certo? Do jeito que você fez, mande, capriche lá, faça certo, faça errado, mas tentem fazer e mandem para mim, porque a gente vai trabalhar nessa terceira unidade em cima dessas atividades também. Vão ter prova escrita? Vão, mas as atividades todas contarão para a nota de vocês, certo? Então, de função é só isso, espero que todos tenham entendido, e aí um bom final de semana para vocês e até a próxima. Falou, fique com Deus.